Meus amigos, Santos 0, Fluminense também 0 nessa estreia de Vojvoda em plena Vila Belmiro. Vamos falar aqui algumas coisas positivas, algumas melhorias que tivemos nesse primeiro jogo de Vojvoda e também problemas antigos que a gente precisa solucionar. Com esse empate, o Santos segue perto ali das últimas colocações. Deixa eu até ver com a classificação atualizada, lógico, né? Tem alguns jogos acontecendo, então algumas coisas podem mudar. Mas o Santos está na 15ª colocação com 22 pontos. O Vitória, enquanto eu estou gravando este vídeo, está vencendo por 1-0 a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que inclusive é o nosso próximo adversário. E bom, é um Santos que teve algumas mudanças na escalação inicial em comparação aos últimos jogos. Tivemos algumas dúvidas que viraram certezas, né, quando a escalação foi divulgada. Só para repassar aqui para vocês, né, para quem não acompanhou a partida também entender como que foram esses 11 iniciais. Brazão, Mike, Lua Pérez, Zé Ivaldo e Escobar. Zé Ivaldo, que sequer estava sendo relacionado, volta a jogar pelo Santos e acho que fez uma partida ok, tá? Não acho que o Zé Ivaldo foi mal. Às vezes o Zé Ivaldo chega um pouco mais forte, dá aquela preocupação, né? Se o juiz vai dar amarelo, se pode ser que dê vermelho, mas eu acho que de forma geral o Zé Ivaldo foi bem na partida. Escobar jogou no lugar do Souza, opção técnica, tá? Do Vojvoda, que inclusive trabalhou com o Escobar na época de Fortaleza. Tomás Rincon e Zé Rafael foram os volantes, um bom tempo sequer entrou nessa partida. Roleiser, Cabadeiro, Neymar e Guilherme. Guilherme, que tinha dúvida se ele jogaria ou não, jogou. Inclusive, parte da torcida do Santos, quando ele é substituído, aplaudiu, tá? Não sei se vocês também repararam isso durante a transmissão, mas ele foi aplaudido. Talvez a torcida tenha entendido o momento do Guilherme, né? Querer dar essa força, enfim. Então, fica aí o registro para vocês. E bom, foi um Santos que no primeiro tempo começou bem, com as linhas mais altas, pressionando o Fluminense, jogando de forma vertical, com velocidade, os atacantes do Santos se apresentando, chegando em superioridade numérica. Tivemos o gol do Guilherme, que foi de forma correta anulado, né? O Guilherme estava em muito impedimento, né? Só que daí, depois que o Guilherme faz o gol, depois que o Santos dá esses primeiros 10, 15 minutos de bom futebol contra o Fluminense, o Santos cai de rendimento. O Fluminense cresce na partida. Faz, inclusive, o Brazão ter duas boas saídas, né, do gol para fazer defesas, enfim, um lance, inclusive, o Brazão até dá aquele susto, né, de uma possível lesão no ombro, no braço, enfim, mas tudo certo com o Brazão, seguiu o jogo. E aí é o Fluminense que melhora, né, nesse primeiro tempo. E o Santos que não consegue fazer mais absolutamente nada. Aí vamos para o intervalo, não tivemos nenhuma mudança de jogadores. Era um Santos que, logo de cara também, começa a chegar com bola parada, escanteio, falta, chegando com perigo. Só que, sem bola parada, era um Santos que encontrava uma certa dificuldade para incomodar o Fluminense. O Vojvoda, ele faz as duas primeiras substituições aos 15 minutos do segundo tempo. Ele tira o Cabadeiro e o Rincon, ele coloca o David Washington e o Schmidt. Depois, aos 27, ele coloca o Tiquinho e o Igor Vinícius. Sai Guilherme e sai o Mike. O Mike, acredito que sentiu alguma coisa, tá? Acho que não foi opção técnica, foi opção física mesmo do Mike. Então, essas foram as mudanças do Santos. Só que foi um Santos que tinha posse, mas aquela posse que não sai muita coisa dali, sabe? O meio-campo do Santos e o ataque não estavam numa sintonia bacana. O que eu acho de positivo, e aí até pegando o gancho para falar de coisas positivas da partida, achei um Santos mais organizado quando não estava com a bola, um Santos que estava menos exposto defensivamente, então acho que isso foi bacana, que o Vojvoda conseguiu implementar. Só que não foi tempo suficiente para ele melhorar o meio e o ataque. Era um meio-campo que, em alguns momentos, era muito lento, demorava muito para tomar decisões, errava passes muito bobos, e isso acabava gerando contra-ataque também para a equipe do Fluminense. Era o Santos que muitas vezes acabava utilizando bolas longas, só que tinha algumas bolas longas que acertava aonde o jogador mirava.
tinha bolas longas também, que era mais para se livrar da bola, né? Não tinha aquela convicção. Era um Santos que, quando tem David Washington e Tiquinho Soares, não foi tanto a linha de fundo para tentar cruzamento, para tentar alguma jogada para levar mais perigo para a equipe do Fluminense. Era algo que a gente comentava durante a nossa transmissão. É um Santos que tem 2 jogadores de área, 2 centroavantes, Tiquinho e David, mesmo o David jogando um pouco mais aberto. E é um Santos que não aciona esses atacantes. Teve uma boa jogada do Santos, que o Neymar faz uma jogada com o Roleiser acaba finalizando, né, não consegue tirar do Fábio, e foi basicamente a única jogada boa do Santos de meio e ataque. Então foi um Santos muito pobre nessa criação de jogadas, deixou muito a desejar, e é algo que o Vojvoda precisa melhorar para essa sequência de trabalho dele. Acho que o ponto positivo, tem 2 pontos aqui que eu acho que é importante a gente ressaltar. Primeiro, o Santos deve anunciar em breve o Adonis Frias, zagueiro, o Vitor Hugo, que é volante, mas também pode jogar um pouco mais avançado no meio campo, né, como um terceiro homem de meio, bom jogador. O Santos também deve anunciar o Lautaro Dias, centroavante de mais mobilidade, mais movimentação que estava no Cruzeiro. Então são 3 jogadores que o Santos deve anunciar e teremos 2 semanas, meio que uma mini pré-temporada para o Vojvoda conhecer melhor esse elenco e colocar de fato a mão na massa. Aí eu acho que no jogo contra o Atlético Mineiro, daqui 2 semanas, que o Santos não terá o Roleiser, tá? O Roleiser tomou o 3º cartão amarelo e tá fora. Aí a gente pode exigir mais do Vojvoda. Porque com 1 semana de treinamento, e basicamente 3 treinos de fato que ele colocou a mão na massa visando a partida contra o Fluminense, não dá para exigir que ele mude o time da água para o vinho. Acho que teve um Santos mais organizado, um Santos menos exposto defensivamente, mas a gente já esperava que não seria 100% de mudança. Ainda tem alguns resquícios aí, alguns vícios, vamos colocar, dos jogadores em relação ao trabalho do Kleber Xavier, que isso precisa ser mudado. Então, nessas 2 semanas que teremos, talvez o Vojvoda tenha mais tempo para isso. Outra coisa que eu espero que o Santos consiga, aliás, né, que o Vojvoda entenda, é a utilização de certos jogadores. Me chamou a atenção ele não ter utilizado o Souza, não ter utilizado o Bom Tempo, por exemplo. 2 jogadores que eu acho que de um recorte geral nessa temporada, mais acertaram do que erraram. Ah, Nájila, mas aquele jogo tal, o Bom Tempo não foi bem, o Souza não foi bem. Tá, gente, ninguém vai jogar todos os jogos bem, 100%. Vai ter uma oscilação. Só que, se quer ser opção dentro dessa partida com 5 substituições, não concordo, tá? Não concordo. Ainda mais com o Fluminense jogando com o Guga, que é um jogador extremamente irregular em termos de marcação. Dava para você ter um Souza ali, pelo menos no segundo tempo, beleza, ia começar com o Escobar, ok, mas no segundo tempo, bota um Souza ali, ó, para ir em cima do Guga, que é extremamente irregular na marcação, né? Um Bom Tempo é um cara que podia dar uma dinâmica melhor nesse meio campo do Santos, ao invés de você colocar um João Schmidt. Mas me permito ter cautela com o Vojvoda nesse começo, porque é um começo de trabalho. Ele não é obrigado a conhecer todos os jogadores do Santos, entender quem funciona, quem não funciona, como esse joga, como esse não joga. É lógico, é função dele como treinador estudar o elenco do Santos, mas isso leva tempo. E eu acho que é um tempo ok o jogo contra o Atlético Mineiro. Ele vai ter 2 semanas, mais essa semana que passou, para entender melhor quem funciona, quem não funciona. Tá? Mas fica aqui essas questões que eu particularmente não gostei muito. Eu respeito quem gosta do Escobar e acho que o Escobar tem que ser titular, ok, mas na minha opinião, e esse é um canal também que eu dou a minha opinião, acho que o Souza não merecia ter saído desse time do Santos, e nem o Bom Tempo. Agora, pegando também um outro conteúdo que a gente postou aqui no canal, que a Guigui fala sobre o Vojvoda, que ele troca bastante de jogadores. Então, por exemplo, pode ser que no jogo contra o Atlético Mineiro ou no jogo contra o São Paulo, que são os próximos jogos do Santos, a gente veja um Santos com escalações completamente diferentes do jogo de hoje contra o Fluminense, do jogo contra o Atlético, entende? Porque ele roda bastante o elenco, ele estuda
a característica do time que ele vai enfrentar e coloca quem ele acha que tem uma característica que vai conseguir se sobressair. Então pode ser também isso, né? Até para nós, torcedores, jornalistas, a gente também vai entendendo a forma de trabalho do Vojvoda. Então é um começo que eu dou esse voto de confiança para o técnico, mas é um resultado que é frustrante porque eu gostaria de ver um Santos respirando um pouco mais aliviado, um pouco mais tranquilo, com 3 pontos na conta e não apenas um. Tá? Dava para ter vencido o Fluminense. O Fluminense não foi um time que exigiu muito do Santos defensivamente, por exemplo. Teve ali um certo calorzinho, né, na segunda metade da primeira etapa, mas de resto foi um Santos que foi melhor, né? Foi um Santos que teve muito mais domínio. Muitas vezes não sabia o que fazer com a bola, verdade, mas não foi um Fluminense que foi bem, entende? Se você olha para mim e fala, Nájilo, o Santos não merecia vencer, nem o Fluminense. Né? Nem o Fluminense. Então dava para o Santos ter vencido. Mas quero saber a opinião de vocês nos comentários, o que vocês acharam desse time do Santos contra o Fluminense. Gostou da estreia do Vojvoda? Não gostou? Esperava mais? Esperava menos? Agora é vez de vocês deixarem a opinião de vocês aqui nos comentários. Grande abraço e até um próximo vídeo.